Antes do Homo habilis, o membro mais antigo do nosso gênero, evoluir no início do Pleistoceno, o mundo estava na época do Plioceno. O Plioceno durou aproximadamente de 5,3 até 2,5 milhões de anos atrás, e enquanto as florestas remotas da África eram o lar dos nossos primeiros ancestrais australopitecinos, esse era um mundo onde grandes carnívoros e mamíferos ungulados reinavam supremos. No Pleistoceno, o mundo ficou mais frio, seco e com estações bem definidas. Os níveis do mar em todo o mundo estavam cerca de 25 metros, ou 82 pés, mais altos do que são hoje, e o mundo era, em média, de 2 a 3 graus Celsius mais quente. À medida que o mundo esfriava ainda mais, no início do Pleistoceno, geleiras e mantos de gelo começaram a se formar sobre o Polo Norte, preparando o cenário para a eventual Era do Gelo após a evolução dos humanos. No vídeo de hoje, nós nos encontramos em um mundo de florestas em declínio e pastagens em expansão, onde grandes animais adaptados a ambientes abertos conseguiram evoluir para se adequar a essas novas condições. Junte-se a nós enquanto viajamos de volta no tempo por toda a época do Plioceno, indo de continente em continente enquanto examinamos os habitantes mais icônicos e incomuns de cada um. Então sente-se e relaxe, enquanto fazemos uma viagem por uma terra anterior à humanidade. No Plioceno, a Europa tinha florestas boreais em retração. Bosques abertos foram substituídos por planícies e pradarias com o esfriamento do clima. Com o fim das antigas condições subtropicais. Durante o Plioceno, os Alpes se dobraram e cresceram, permitindo que animais adaptados a áreas abertas e altas prosperassem. As pradarias abertas da Europa lembrariam aquelas que vemos hoje na África subsaariana, com gigantescos proboscídeos, antigos parentes dos elefantes modernos, moldando os ambientes em que viviam. Um exemplo impressionante era o Anancus, um tipo de proboscídeo, conhecido como gonfoterídeo. Com cerca de 2,5 metros de altura, ou mais de 2,5 metros no ombro, essa criatura era comparável em tamanho e peso aos atuais elefantes africanos de savana. A característica mais marcante desses animais eram, claro, as presas, que se projetavam retas para a frente da cabeça e eram mais longas do que as dos elefantes atuais. Anancus vagava pelas pastagens, alimentando-se de frutas, cascas e galhos, usando sua tromba móvel para levar o alimento à boca. Ele coexistiu nas pastagens da Europa do Plioceno com uma variedade de outros proboscídeos, incluindo o mamute do sul, uma espécie que excedia o tamanho dos elefantes modernos, chegando a até 4 metros ou mais de 13 pés de altura no ombro. Os mamutes do sul do Pleistoceno, vivendo em um mundo que era mais quente do que o Pleistoceno, não precisavam de um casaco de lã e eram em grande parte sem pelos. No entanto, foi uma das muitas grandes espécies europeias que sobreviveriam ao final do Plioceno e viveriam nos estágios iniciais do Pleistoceno. Por essas mesmas pradarias, antigos parentes de rinocerontes, hipopótamos e girafas também prosperaram. Entre eles, viviam grupos de espécies arcaicas de porcos parecidos com javalis, macacos e cervos extravagantemente ornamentados, conhecidos como euclidóceros. Também conhecido como cervo-chifre de arbusto, esse gênero era famoso por seus enormes chifres ramificados que lembravam os galhos das árvores. Ele teria vivido nas florestas abertas da Europa do Plioceno, alimentando-se de árvores e arbustos. No entanto, ele precisaria ser cuidadoso, pois várias espécies de felinos dente de sabre também viviam na Europa nessa época. Animais como Megampteridon, com seus longos dentes caninos em forma de faca,
rondavam as pradarias, emboscando animais ungulados de médio a grande porte. Os oceanos e litorais europeus do Plioceno eram cheios de vida. No Mar do Norte, ao largo da costa do que um dia se tornaria o norte da Inglaterra, Plotalia rostrum vivia em grupos animados, dançando pela água enquanto caçava peixes e moluscos. Esse animal, também conhecido como golfinho de focinho arredondado, era um parente primitivo das atuais orcas, embora se parecesse muito mais com uma baleia-piloto. A característica mais marcante de Plotalia rostrum era a enorme estrutura em forma de balão no topo de sua cabeça. Como o melão dos golfinhos atuais, essa era provavelmente uma estrutura gordurosa usada para focar e direcionar o som, ajudando o animal a localizar presas por ecolocalização. Baleias de barbatanas também viveram nessas águas. Balenula, um pequeno filtrador que vivia em águas ao largo do que um dia se tornaria Bélgica e Itália, era comum. Ao contrário dos gigantes que percorrem nossos mares hoje, a balênula era relativamente pequena, medindo entre 6 a 8 metros, ou 20 a 26 pés de comprimento. E falando em animais pequenos, as linhas costeiras da Europa eram povoadas por colônias de praepusa. Esses focas eram as menores do registro fóssil e eram bastante comuns nos depósitos costeiros da Europa durante o Plioceno. Fósseis foram descobertos nos Países Baixos e na Hungria, onde prosperaram no Paratétis, remanescentes do antigo Mar de Tétis que cobria grande parte da Europa continental e da Ásia Ocidental. Buscando segurança em grupo, esses pequenos piscívoros provavelmente nadavam agilmente entre costas rochosas e campos de ervas marinhas, capturando peixes para se alimentar. A Europa do Plioceno também tinha suas peculiaridades. No que um dia se tornaria França e Espanha, os pleoiracos viviam em pequenos bandos. Hoje, os hiraques modernos não são maiores que um coelho, mas o pleoiraco podia atingir mais de 1,40 m ou 1,35 m do focinho à cauda. Ele andava devagar pelas pastagens, comendo folhas, frutas, caules e tubérculos. Apesar de totalmente diferentes, esses animais tinham como parentes mais próximos os elefantes e os peixes-boi. Em outro lugar, no que um dia se tornaria a ilha balear de Menorca, as terras altas e pradarias eram o lar de Neuralagos, a maior espécie de coelho já registrada nos fósseis. Pesando 10 vezes mais do que um coelho europeu atual, o Neuralagos foi capaz de atingir esse tamanho devido ao gigantismo insular, onde animais isolados do continente evoluíram de maneiras pouco convencionais por causa da ausência de predadores ou competição. Enquanto muitos dos animais do continente europeu também encontraram seu caminho para as pradarias e florestas da Ásia, esse vasto continente tinha muitos animais únicos para oferecer durante o Plioceno. O subcontinente indiano era especialmente rico em espécies, com pradarias, bosques e florestas tropicais que abrigavam grande variedade de formas de vida. Um dos animais mais icônicos da Índia do Plioceno era, sem dúvida, o cevatério, um dos maiores girafídeos do registro fóssil. Parecia um ócape grande e robusto, com cerca de 3 metros ou pouco menos de 10 pés de altura. Ao contrário das girafas modernas, o cevatério era capaz de pastar, com dentes de coroa mais alta que não se desgastavam tão rapidamente quanto os de seus parentes vivos, mas também era um navegador eficiente. Com seu pescoço longo, ele alcançava folhas inacessíveis a outras espécies. Essa adaptabilidade que fez com que ele vivesse até o período Pleistoceno, onde foi realmente caçado pelo Homo erectus. A Índia do Plioceno também abrigava carnívoros bizarros nessa época, principalmente viverídeos gigantes. Hoje,
Os viverrídeos são pequenos carnívoros arborícolas que incluem genetas, civetas e seus parentes. Mas no Plioceno, alguns viverrídeos cresceram muito. Michino-ictus era um exemplo principal, capaz de atingir o tamanho de um lobo moderno. Provavelmente era onívoro, ocupando um nicho ecológico semelhante ao dos ursos, sendo capaz de caçar quando necessário. Seguindo para noroeste, rumo à atual fronteira entre Índia e Paquistão, um viajante do tempo no Plioceno poderia admirar as conchas gigantes de Megalóculos, as maiores tartarugas do registro fóssil. Os maiores indivíduos desse gênero tinham conchas que mediam até 2 metros, ou 6,5 pés de comprimento, com as maiores estimativas de peso, chegando a até 4.000 quilos, ou pouco menos de 9.000 libras. É mais provável, no entanto, que em média esses répteis atingissem pesos em torno de 1.000 quilos, ou pouco mais de 2.000 libras, considerando estudos sobre o deslocamento volumétrico do esqueleto. A parte inferior do casco dessas tartarugas, sob o pescoço, era bifurcada e muito robusta, levando cientistas a crer que servia como clava ou ponta em disputas por território ou acasalamento. Esta é outra espécie que sobreviveu até o final do Plioceno e bem dentro do Pleistoceno, quando se acredita que o Homo erectus as exterminou completamente ao deixar a Órgia e a África. Alguns sítios na Ásia do Plioceno abrigaram calicótias que sobreviveram até tarde, talvez alguns dos mamíferos ungulados mais estranhos do registro fóssil. Nestor aetherium é um desses animais que teria se assemelhado a uma mistura estranha de cavalo com preguiça terrestre, sendo parente do primeiro. Ele viveu na China, Mianmar e Indonésia durante todo o Pleistoceno, provavelmente em bosques abertos onde tinha acesso confiável à folhagem fresca para se alimentar. Embora esse ungulado andasse sobre 4 patas, ele usava os membros anteriores para manipular seu alimento, que incluía folhas e frutas. Isso é único entre os mamíferos com casco, e os calicotérios teriam sido uma visão particularmente incomum enquanto caminhavam pelos bosques da Ásia Antiga. A mudança mais notável na fauna da África durante o Plioceno foi o surgimento dos hominídeos bípedes, nossos primeiros ancestrais eretos que conquistaram os bosques abertos e as planícies, usando alta inteligência e o uso de ferramentas básicas. Os primeiros desses macacos eretos foram os australopitecinos, dos quais várias espécies estavam presentes na África durante o Plioceno. O mais notável e difundido foi o australopiteco, um dos primeiros macacos no registro fóssil a andar ereto, deixando a segurança das árvores por longos períodos para explorar as bordas das florestas e savanas no Vale do Rift africano. Com pelos finos, esses animais tinham traços de humanos e de grandes macacos não humanos. Eles não eram tão altos quanto humanos modernos, nem sabiam criar ferramentas de pedra complexas, mas estavam a caminho de originar a primeira espécie humana verdadeira. Claro, nessas planícies, eles ainda não eram predadores de topo e, por isso, precisavam ficar atentos a uma série de carnívoros famintos. Uma ameaça significativa e constante para o Australopithecus teria sido a série de felinos caçadores de emboscada com dentes de sabre que rondavam pela grama alta e pelas florestas da África do Plioceno. Dinófilo era um dos mais comuns e mortais, aproximadamente do tamanho de um leopardo ou uma onça, e já estava amplamente espalhado pelo mundo quando o Australopithecus começou a descer das árvores. Para um felino de dentes de sabre, suas presas eram relativamente curtas, mas mais robustas do que as de outras espécies. Há evidências no registro fóssil de perfurações nos crânios de Paranthropus, um hominídeo
de constituição mais robusta, que correspondem ao padrão e formato dos dentes do dinófilo. No entanto, acredita-se que isso tenha sido uma ocorrência semi-rara, e os felinos provavelmente preferiam caçar mamíferos de grande porte em terrenos abertos. Os leopardos e o já mencionado Megantiridon, que também foi encontrado na Eurásia, estavam entre os caçadores mais prolíficos dos primeiros australopitecos durante o Plioceno. Os predadores do início do Plioceno africano eram mais incomuns do que apenas felinos de dentes de sabre. Antílopes, que procuravam uma bebida rápida à beira da água, no que um dia se tornaria o Quênia, precisavam ficar atentos, acredite se quiser, às lontras. No entanto, essas não eram as atuais piscívoras simpáticas, mas predadores semelhantes a leões que saltavam da água para capturar presas. O gênero em questão, Enhidrodon, está mais próximo da lontra marinha dos tempos modernos, que foi determinado pelos cientistas ao analisarem sua dentição, embora os dentes do Enhidrodon fossem muito maiores e mais robustos. As espécies africanas de Enhidriodon são os maiores mustelídeos do registro fóssil. Embora não se saiba exatamente do que se alimentavam, provavelmente não eram exigentes com a comida. Mariscos, bagres, répteis, aves e mamíferos terrestres com casco eram todos possíveis itens do cardápio das maiores espécies de Enhidriodon. Outro animal especialmente intimidador do Plioceno africano foi o Dinopithecus, um parente enorme dos babuínos modernos. Um que era de 3 a 4 vezes maior que os mandris atuais, a maior espécie de babuíno. Enquanto a maioria dos babuínos modernos se alimenta principalmente de folhas, gramíneas e caules, o Dinopithecus parece ter preferido frutas. Como outros babuínos modernos, ele provavelmente era agressivo e, pelo tamanho, conseguia se defender de predadores. Provavelmente passava a maior parte do tempo no chão e não subia em árvores tanto quanto os primatas menores da África do Plioceno. Outros grandes primatas da região incluíam o Kenyanthropus, uma espécie de hominídeo primitivo, e o Pteropithecus, outro grande parente dos babuínos. Entre as árvores, macacos como os Ceropitecoides, um parente dos colobos modernos, provavelmente buscavam frutas e nozes, conseguindo evitar habilmente o perigo abaixo ao saltar de galho em galho. A Austrália, antes do início do Pleistoceno, quando surgiram os icônicos marsupiais megafaunais e os répteis gigantes, era uma terra de criaturas relativamente pequenas. Suas rochas não são as mais prolíficas quando se trata de fósseis da Era Pliocena, mas vários gêneros são conhecidos que atuaram como precursores dos grandes cangurus que ocuparam a região quando os humanos chegaram pela primeira vez. Um dos animais mais conhecidos da Austrália do Plioceno é o ambulator, uma espécie de diprotodonte que viveu na formação Tirari, no sul da Austrália. Embora fosse menor do que o diprotodon, que evoluiria durante o Pleistoceno, o ambulator ainda era grande, um quadrúpede robusto, que prosperava em bosques abertos e planícies em condições secas. Em vida, ele teria se parecido com algo entre um hipopótamo e um urso, mas não era parente de nenhum dos dois. Seus parentes vivos mais próximos são os wombates que hoje vivem na Austrália. Talvez o habitante mais estranho da Oceania do Plioceno pudesse ser encontrado nas árvores. Hoje, os cangurus arborícolas são um grupo pouco conhecido, mas fascinante, de marsupiais que passam quase toda a sua vida entre os galhos das árvores, onde se alimentam de frutas e folhas. Eles se assemelham a cangurus, mas se movem mais como bichos preguiça, avançando lentamente pelos galhos, passo a passo, para encontrar alimento. Eles não são animais grandes. O maior deles não é maior do que um wallaby, mas, no Plioceno,
não era bem assim. Bora paulai era a maior espécie de canguru arborícola do registro fóssil, com tamanho aproximado ao de um ser humano adulto e pesando entre 35 a 45 quilos, ou entre 77 a 104 libras. Ele vivia nas regiões da Austrália, hoje cobertas por arbustos e desertos, mas na época de Bora eram densamente arborizadas. Por causa do peso, ele era seletivo nas árvores que subia e no alimento que buscava. Seus ossos apresentam adaptações para escalada, como as dos cangurus arborícolas atuais, indicando que era definitivamente arborícola. Esta foi outra espécie que persistiu até o Pleistoceno, vivendo na Austrália até cerca de 22 mil anos atrás. Nas florestas e matagais, animais mais familiares haviam evoluído. Parentes do Pleistoceno dos cangurus modernos, bandicoots e até mesmo da equidna, podiam ser encontrados por todo o país, formando um ecossistema intricado de animais que estavam começando a crescer muito mais do que seus ancestrais. Quando chegou o Pleistoceno, alguns desses animais seriam realmente colossais, capazes de atingir tamanhos maiores do que os humanos modernos. Por enquanto, porém, em seu mundo livre de humanos, eles podiam buscar alimento com relativamente poucos predadores e começavam a se adaptar a todos os tipos de formas e tamanhos. Durante o Plioceno, a América do Norte era uma terra de cadeias de montanhas recém-formadas, vastas planícies abertas e florestas ricas. Antes do Plioceno, a América do Norte não era conectada à América do Sul, mas cerca de 3 milhões de anos atrás, as duas se aproximaram, tornando-se ligadas pelo Istmo do Panamá, aquela faixa fina e sinuosa de terra que hoje contém os países do Panamá, Honduras e Nicarágua. Isso levou a um evento conhecido como o Grande Intercâmbio Biótico Americano, que permitiu que animais tanto do norte quanto do sul migrassem por essa nova ponte terrestre. Animais sul-americanos chegaram à América do Norte e vice-versa pela primeira vez. Entre os animais mais impressionantes que migraram do sul para o norte estavam as aves do terror, aves predadoras gigantes que chegaram mais perto do que qualquer outro animal de trazer de volta os grandes dinossauros predadores desde a extinção há 66 milhões de anos. A espécie norte-americana mais famosa era a Titanis, uma ave que podia atingir 2 metros de altura. Seu crânio é um dos maiores e mais impressionantes de qualquer ave conhecida no registro fóssil, com um enorme bico curvado, que era usado para rasgar carne. Na América do Sul, eles estavam se saindo extremamente bem antes da conexão das Américas. Mas à medida que grupos de tigres dente de sabre começaram a descer para o sul, eles inevitavelmente perderiam sua posição como predadores de topo quando os humanos chegaram ao Novo Mundo. As principais presas das aves do terror, assim como dos tigres dente de sabre, teriam sido mamíferos ungulados, e havia muitos deles nas planícies da América do Norte. Cavalos eram abundantes aqui, e vários gêneros são conhecidos do Plioceno. Muitos desses gêneros, como Cormorriporion, eram pequenos, medindo no máximo 90 centímetros, ou apenas 90 centímetros. Eram animais rápidos e leves, perfeitamente adaptados para escapar do perigo quando necessário. Muito mais comum e difundido era Dinorhipus, um animal um pouco maior, que era adaptado para ficar em pé e correr por longos períodos de tempo. Algumas espécies de Dinorhipus tinham apenas um dedo em cada pata, enquanto outras tinham 3, tornando-os um dos últimos gêneros de cavalos antes desses animais evoluírem gradualmente para um casco por pata. Durante o Plioceno, sua distribuição alcançava as florestas tropicais do México, onde se alimentavam de plantas e evitavam habilmente os grandes felinos.
proboscídeos eram comuns nas planícies. Todos os tipos de herbívoros, parecidos com elefantes, viviam na América do Norte durante o Plioceno, desde gonfótias até mastodontes. Cuvierônio estava entre os mais difundidos e conhecidos, uma gonfótia que podia atingir até 2,5 metros ou 7,5 pés de altura no ombro. Com aproximadamente o mesmo peso de um elefante asiático, esse animal utilizava suas presas largas, em forma de pá, e sua longa tromba, flexível, para pegar alimento nas pradarias e nas bordas das florestas. Os fósseis desse proboscídeo foram alguns dos primeiros a serem estudados na América, e estudos mostram que, embora esse animal tenha sobrevivido até o Pleistoceno, ele foi caçado até a extinção pelos primeiros humanos que cruzaram a ponte de terra de Bering, trazendo lanças e fogo com eles. No entanto, nem todos os animais dessas pradarias eram grandes, e o Plioceno da América do Norte era o lar do bizarro Ceratogolus, um gênero de roedor escavador com 2 chifres cônicos situados entre o nariz e os olhos. Os chifres podiam ajudar na defesa dessas criaturas, enquanto as garras faziam o trabalho de escavação. Com visão ruim, eles eram adaptados a uma vida subterrânea, alimentando-se de invertebrados e tubérculos dentro do solo das pradarias. Provavelmente, o animal mais famoso de todo o Plioceno, Otodus megalodon, era conhecido da costa da América do Norte. Embora tenha vivido em todo o mundo, os restos de seus dentes são particularmente frequentes nas linhas costeiras dos Estados Unidos e da América Central. Esse tubarão gigantesco, capaz de atingir entre 15 e 18 metros, ou entre 50 e 60 pés de comprimento, foi um dos predadores de topo mais impressionantes que já existiram no planeta Terra. Ele vivia em águas costeiras, onde caçava animais tão grandes quanto baleias de barbatanas, atacando-os com dentes serrilhados gigantescos. Jovens megalodontes eram criados em berçários protegidos entre florestas rasas de algas marinhas comuns na costa do Pacífico da América do Norte. Conforme amadureciam, os tubarões nadavam para águas abertas na costa, onde havia fontes de alimento mais confiáveis. A América do Sul é praticamente um sonho para os paleontólogos quando se trata de fósseis da era Pliocena, e as rochas do continente desse período contêm alguns dos animais mais notáveis, icônicos e bizarros do Cenozoico. As linhas costeiras do que um dia se tornaria o país do Peru eram particularmente biodiversas. Fósseis da formação Pisco, no país, permitiram que os cientistas explorassem um ambiente costeiro rico, onde aves marinhas pescavam nos penhascos e baleias estranhas buscavam alimento e caçavam nas águas rasas. Esta era uma terra onde aves como Ramphastossula, um animal parecido com um tucano e parente dos atobás e alcatrazes modernos, mergulhavam nas águas atrás de peixes que eram caçados por Leviatã, um gigantesco cachalote macropredador que podia rivalizar com o megalodon tanto em força quanto em tamanho. As linhas costeiras abrigavam colônias de preguiças semiaquáticas chamadas thalassochnus, que mergulhavam nas ondas atrás de vegetação. Quando mergulhavam, elas encontravam o extremamente estranho Odobenocetops, uma baleia com presas que evoluíram de forma convergente para se assemelhar a uma morsa. Esse era um ecossistema particularmente único, diferente de qualquer outro na Terra naquela época. No interior, as aves do terror dominavam as áreas abertas de pastagem do continente. Entre os maiores representantes do período Plioceno estava a devincência, uma ave carnívora de 2,5 metros ou 8 pés de altura da Argentina, que era robusta, mas capaz de arrancadas assustadoras de velocidade. Seu corpo estreito, pernas longas, pescoço flexível e bico curvado
teriam sido ferramentas formidáveis para ajudá-la a caçar nesse ambiente aberto e seco, onde reinou até bem dentro do início do Pleistoceno. Antes da chegada dos felinos dentes de sabre na América do Sul, outro grupo de predadores incomuns dominava seus ecossistemas, os marsupiais. Sabres, como o tilacocímilo, um esparassodonte marsupial conhecido do norte da Argentina, provaram no início do Plioceno que dentes de sabre eram uma arma eficiente. Seus dentes de sabre eram enormes, presas curvas, semelhantes a presas de elefante, que se projetavam para baixo a partir de sua mandíbula superior. Apesar de sua aparência assustadora, ele tinha pouco menos de 1,5 metro de comprimento, ou pouco menos de 5 pés. Assim como um tigre dentes de sabre, ele segurava sua presa, usando seus grandes músculos dos membros e do pescoço antes de dar uma única mordida precisa na traqueia, matando rapidamente seu alvo para minimizar a luta. Os herbívoros da América do Sul no Plioceno eram tão incomuns quanto os carnívoros. Josepho Artigasia estava entre os mais incomuns, um roedor gigantesco que, em casos extremos, media mais de 2,5 metros, ou mais de 8,5 pés de comprimento. Isso faz desse animal o maior roedor de todos os tempos, o que é bastante surpreendente, quando você considera que seus parentes vivos mais próximos são as humildes pacaranas, pequenos roedores que vivem nas florestas da América do Sul atualmente. Eles compartilham seu ambiente com os notungulados, um grupo de estranhos animais ungulados encontrados apenas na América do Sul, que incluía os toxodontídeos, semelhantes a rinocerontes, além de preguiças gigantes e gliptodontes. Muitos desses animais se tornariam muito mais familiares com as espécies subsequentes do Pleistoceno, à medida que se espalharam pela América do Norte. Um dos animais mais incomuns do Pleistoceno da América do Sul, conhecido da Argentina, Venezuela e Colômbia, nos estágios iniciais da época, era o chapéu melânia. À primeira vista, você pode achar que essa criatura era um urso, e foi assim que ela foi identificada, inicialmente, ao receber o nome de Florentino ameghino, em 1908. Estudos posteriores, no entanto, revelaram que esse animal era, na verdade, um procionídeo gigantesco, um parente dos guaxinins atuais. Comparável em tamanho ao urso negro americano, Chapel melania era capaz de atingir pesos entre 175 a 181 quilos, ou entre 276 a 399 libras. É um dos animais que migrou da América do Norte para a América do Sul após a conexão dos continentes e cresceu devido à habilidade de explorar várias fontes de alimento no novo lar. Sendo onívora, assim como um urso, isso significava que Chapel melania não precisava competir diretamente com aves do terror ou marsupiais predadores e provavelmente conseguiria se defender contra ambos se fosse atacada. Marcas de mordida atribuídas a Chapel melania foram encontradas em carcaças de gliptodontes, grandes parentes blindados dos tatus modernos, mas isso provavelmente é evidência de carniçaria e não de predação. É difícil imaginar um mundo sem humanos, já que somos uma espécie tão proeminente. Mas os fósseis do Plioceno nos permitem vislumbrar essa realidade. Sem humanos para caçar demais, ou competir com os animais, neste mundo em resfriamento, grandes predadores poderiam crescer mais, enquanto novos grupos de mamíferos prosperariam em florestas e planícies. A vida nos mares começava a tomar a forma que conhecemos hoje, enquanto nossos primeiros ancestrais, australopitecinos, começaram a descer das árvores no Vale do Rift africano. Era uma época de mudanças, e o mundo estava prestes a se tornar ainda mais caótico quando a Era do Gelo chegasse e incentivasse a evolução da megafauna.
Em apenas alguns milhões de anos após o Plioceno, os humanos já teriam se espalhado pelo mundo, revolucionando os ecossistemas por onde passavam. Com certeza, foi uma época estranha, mas interessante na recente história geológica da Terra.